Meninas, então, bem-vindas a mais um Estudo Bereanas. Nós vamos estar estudando hoje sobre a purificação do templo que Jesus fez quando ele estava aqui na Terra. Eu até comentei no grupo que a gente ia fazer também sobre Nicodemos, mas eu penso que ficaria muito corrido, então a gente vai ficar hoje só na parte da purificação do templo mesmo. Vamos orar? Alguém gostaria de fazer uma oração? Eu vou orar, então. Feche seus olhos. Querido maravilhoso Pai eterno que estás nos céus. Pai, pedimos a tua santa presença neste lugar para estudar a tua palavra, a tua santa palavra. A tua palavra diz que se onde dois ou três se reúnem, ali o Senhor se faz presente. Pai, quão precioso é o valor de uma alma. Mesmo que aqui eu estivesse falando para apenas uma pessoa, Pai, que precioso que é. Louvamos o teu nome pelo privilégio que temos. Mas, Pai, te peço, pelo nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no coração das meninas. Que elas estejam aqui, venham estudar a tua palavra. Estejam, Pai, alinhadas com o teu propósito, com o coração aberto para ouvir o teu evangelho. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Olha que a oração já está fazendo efeito, gente. Alguém chamou aqui, deixa eu ver. Alguém já entrou. Amém? Amém, igreja, amém. Amém! Glória a Deus! Amiga, amiga Aline, seja bem-vinda. Sempre que eu falo pro anjo chamar a Aline, ele vai. Vocês lembram da outra vez do que tinha acontecido? Que ela tinha pego no sono? Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. Ele cuida da gente, ele é paciente com a gente. E por isso eu amo esse Deus, porque ele é um Deus muito bom. E eu fico feliz de estar compartilhando com vocês histórias de Deus, histórias de Jesus como homem na Terra, mas especialmente essas histórias que às vezes a gente escuta e parece que Jesus é assim, brabo, sabe? Aquela posição assim de duro. Eu gosto de voltar nessas histórias porque eu gosto de trazer as pessoas a refletirem pelo verdadeiro olhar e caráter de Jesus. E que mesmo nesses momentos que parece que ele deu uma resposta mais direta ou que ele tem uma postura mais firme, ainda assim a gente possa contemplar o nosso Deus de amor. Semana passada nós falamos sobre os primeiros discípulos, vocês lembram? Jovenzinhos, uma gracinha perseguindo Jesus, Jesus volta, fala com eles. Eles passam com Jesus, né? Aquele dia todo. Tô falando de João e André. Eles passam Jesus o dia todo, depois um vai chamando o outro, e assim o Senhor vai montando o seu grupo de discípulos. Depois nós temos o primeiro milagre. Milagre que simboliza o sangue de Jesus que seria derramado por nós. Eu falei para vocês que era um suco de uva, né, o vinho, e eu não entrei em detalhes muito complexos, mas eu trouxe para vocês refletirem que aquele suco ele não podia ser fermentado, porque o fermento na palavra de Deus é símbolo do pecado. E aquele suco que Jesus transformou da água para o vinho significava o sangue dele. E o sangue dele, um sangue puro, não fermentado, não tinha pecado. Jesus era santo. Então, em resumo, para lembrar vocês do que a gente viu semana passada e assim a gente poder dar continuidade no estudo de hoje. A palavra de Deus nos conta, então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A palavra de Deus nos conta que existiam algumas festas judaicas, certo? E aqui essa que vai estar acontecendo neste momento
dessa história é a festa da Páscoa. Lembrando, gente, olha que trechinho pequenininho. João, capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Muito rapidinho, muito tranquilo de ler. Deixa eu aceitar que tem mais alguém entrando aqui. Peraí. Eba, a Rafa entrou. Rafa, seja bem-vinda. Estamos começando agora a história. E eu falei para as meninas aqui que existiam algumas festas importantes. Até eu coloquei aqui para lembrar, porque essas festas aqui, gente, têm um paralelo, têm um significado mais profundo e mais bonito. Então, essa é outra coisa que eu gosto também, vocês sabem. Aquilo que é chato, muito maçante, que às vezes, ai, faz isso, faz aquilo, né? Muitas das cerimônias do Velho Testamento, elas estavam apontando para algo muito maior e muito mais bonito, mais profundo. Então, eu gosto de trazer essas questões para vocês agora poderem entender. Eu não vou estar falando agora, mas ao longo do estudo a gente vai voltar e vai explicar um pouquinho mais cada festa, tá bom? Então a gente tinha a festa da Páscoa, dos pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, o dia da expiação de Yom Kippur, que era o dia da purificação do santuário, para quem estudou o santuário vai lembrar o que isso significava, e a festa dos tabernáculos, que eles ficavam em tendas e tudo mais. Tá bem? Então, aqui até coloquei algumas coisinhas, eu não vou ler tudo para a gente não se estender. A gente vai se concentrar agora na festa da Páscoa. Essa é fácil, vamos combinar, não é mesmo? Festa, o que aconteceu na festa da Páscoa? O cordeiro era sacrificado. O que mais que acontecia? Que eles faziam. Por que eles faziam a Páscoa? Para lembrar da libertação do Egito, certo? Então tinha todo um processo ali. Pedi para o AI gerar uma foto para vocês imaginarem como é que não estava aquela cidade no momento da festa da Páscoa. Porque, gente, a Páscoa era assim um grande evento. As pessoas vinham de várias cidades, longe, vizinhas, deixavam tudo e vinham celebrar a festa. Então imagina a cidade lotada de gente, de viajantes. Eu não sei quantas de vocês já foram num lugar assim que é muito turístico mesmo, que às vezes não consegue nem andar de tanta gente. Chega a dar um negócio assim para você respirar. Imagina naquele momento. Imagina aquela cena, um calor, né? Imagina as pessoas vindo cansadas, algumas trazendo os animais para sacrifícios, outras não podiam trazer porque estavam vindo de muito longe. Como que ia trazer o bichinho para sacrifício? Da onde que estava vindo? Já pararam para pensar? Pensa em toda essa logística. Então, muitos deles tinham que fazer o quê? Chegavam para Páscoa e todos queriam ofertar. E sabiam que, poxa, e se eu não vou fazer uma oferta, eu não vou ter os meus pecados perdoados. Então, essas pessoas, elas davam tudo que elas tinham para poder comprar um bichinho, para poder sacrificar, para poder ofertar ao Senhor, tá? Infelizmente, o AI, gente, foi a melhor representação que ele deu pra gente aqui, só para ter uma ideia mesmo, tá? A palavra de Deus nos diz assim, olha, João capítulo 2, do verso 13 ao 17. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados. Por que pombos? A família que era muito pobre, muito humilde, gente, muitas vezes não podia comprar um, um, um cordeirinho, uma ovelhinha. Mas era aceito, então, um pombinho. Entende? Então, só para vocês terem uma ideia. Enfim, a Bíblia continua dizendo assim: e tendo feito um azorrague de cordéis, então imagina meio que um chicote, sabe? Que tem várias cordas assim.
Lançou todos fora do templo, bem como os bois das ovelhas, e espalhou todo o dinheiro dos cambiadores. E derribou as mesas e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Uau! O que passa na cabeça de vocês quando vocês leem esse trecho das Escrituras? Vocês imaginam o Senhor gritando? Como é que é? Como que você imagina essa cena? Eu achei engraçado. A Aline comentou assim: a melhor parte. As amigas coléricas gostam dessa parte, eu tenho certeza. Gente, o Senhor colocou todo mundo para correr. Mas eu quero que vocês. A gente já foi aqui. O que aconteceu? O que Jesus fez? Mas por que Jesus fez isso? A gente precisa entender na profundidade por que Jesus fez isso. Vou contextualizar a cena para vocês, tá bem? Olha só. Todo judeu, ele tinha por dever pagar anualmente meio ciclo como resgate da sua alma. Ah, nessa parte que eu mais me identifico com Jesus. Ai, ai, vocês são. Gente, eu conheço as minhas Pedros e Paulos aqui do grupo, eu conheço. Vocês são demais. Olha só. Então, é o que tinha acontecido. Eles tinham que pagar meio ciclo de resgate da alma. Tá lá em Êxodo. O dinheiro que era obtido assim, então, era para quê? Para manutenção do templo. Ok. Além disso, levavam-se grandes somas como ofertas voluntárias para serem depositadas no tesouro do templo. E exigia-se então que todo o dinheiro de estrangeiro fosse trocado por uma moeda chamada o ciclo do templo, a qual era aceita para o serviço do santuário. Só que o que acontecia? Então você chegava com o seu dinheiro da terra onde você estava. Ainda bem que a gente que tem que parecer como Jesus, né, amiga Aline? Porque se fosse depender da gente, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Eu me identifico muito com algumas coisas também da Bíblia que eu falo assim, Senhor, muda meu coração, porque às vezes a gente tem vontade e o nosso coração é humano, né? O nosso coração humano, ainda mais nessa cena, porque que a Bíblia fala? As pessoas chegavam com o dinheiro do lugar onde elas estavam vindo e tinha lá, eles tinham que fazer uma troca. E aí tinha que comprar as moedas do templo. Só que o que acontecia? Quando trocava essa moeda, isso dava lugar para fraude e extorsão. E o que era isso? Fonte de lucro para os sacerdotes. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Quando eu fui fazer os meus documentos italianos, eu tinha dinheiro na minha conta, mas eu estava com libras na minha bolsa, na minha carteira. E eu cheguei em Milão. E aí eu não sabia do esquema que era trocar dinheiro em aeroporto. Anotem isso, nunca troquem dinheiro em aeroporto, gente, é um roubo. E assim, quando eu li essa história, a primeira coisa que eu lembrei foi dessa cena que aconteceu comigo. Porque na época, o euro tava bem numa fase que o euro tava, tipo, bem desvalorizado e a Libra tava super valorizada. Então, assim, a Libra tava valendo pelo menos 50% a mais do euro, assim, quase o dobro. E eu tinha 40 libras na minha carteira. Eu falei assim: eu só tenho esse dinheiro aqui de libras, eu vou trocar por euros, né? Eu fiz a conta, vai dar uns 70 euros por aí, ok. Fui para trocar. Só que assim, você chega para assinar, e você ganha uns 30 papéis sulfite, que você começa a assinar, assina aqui, eu, tá bom. Assina, não li nada, eu só assinei. No final, a mulher foi me dar o dinheiro, vocês acham que ela me deu quanto? Quanto? Eu dei 40 para elas. Se tava 50% a mais, quase o dobro, era um pouquinho mais de 50%, enfim. Pelo menos umas 70 libras, pelo menos umas 60 euros ela tinha que ter me dado. Sabe quanto que ela me deu, gente?
Ela me deu 20 euros. E o duro que não tinha como voltar atrás, porque eu tinha assinado todos os papéis. Eu ia fazer o quê? A culpa foi minha, que não prestou atenção, ou enfim, eu fui inocente demais. Mas, gente, aquilo me. Até hoje, quando eu lembro, eu penso, ai, minhas 40 libras. Virou 20 euros. E mais ou menos era o que acontecia ali. Mas peraí, gente, a gente tá falando de um lugar que era sagrado. A gente está falando de um lugar onde um necessitado, onde aquela pessoa que estava vindo para ofertar ao Senhor, ela devia ser acolhida. E peraí, ela chega naquele lugar e agora ela é extorquida? As 40 libras dela viram 20? Como assim? Então imagine a cena, porque eu sou daquela que vou pensar na resposta depois. Eu não gosto de brigar com as pessoas, eu gosto de já fui quando eu era mais novinha. Quando eu era mais novinha, eu era mais de encrenca. Mas graças a Deus o Senhor vai transformando o caráter da gente, não é mesmo? Mas tem pessoas que vão ter um temperamento diferente que já vai brigar, vai tirar satisfações e assim vai. Imagina, então, tudo isso acontecendo com aquele tanto de gente na frente do templo. Você acha que o templo estava um ambiente gostoso? Você acha que quando as pessoas chegavam ali, elas conseguiam sentir a presença de Deus? Entender que aquele lugar ali era um lugar sagrado? Não, gente. Imagina. Imagina um pouco da ideia quando você vai para o Paraguai e tem aquela gente conversando, tem gente discutindo, e aí um começa a brigar com o outro, que o preço é injusto, mas ele tem que comprar, e a pessoa que está doente, a pessoa que está em busca de cura, a pessoa que quer, mas não tem condições. Imagine todas essas cenas. Vocês estão conseguindo entender? E aí o sacerdote, gente. Os sacerdotes, eles eram um símbolo de Cristo, de Jesus. Eles tinham que estar ali para cuidar das pessoas, mas eles estavam lucrando. Então Jesus estava vindo, ele chega em Jerusalém e ele olha para aquela cena. O que que se passa na cabeça de Jesus? Quando ele olha para tudo aquilo, o Senhor Todo-Poderoso, ele vê além dos séculos. Ele não vê só aquela cena de extorsão, de aproveitamento daquele lugar, daquele momento apenas, o que já era suficiente para indignar. Mas ele pode ver, através dos séculos, injustiças que são feitas com os fiéis, com os frágeis, com aqueles que deviam ser cuidados. Vocês já pararam para pensar? E o Senhor olha então para aquela cena que ele dá um basta. E aí essa é a cena que a gente gosta, né, meninas? Mas o Senhor, ele vai. A Bíblia, já li para vocês aqui, né? Perdão, vou voltar aqui um pouquinho. Tirai daqui estes e não façais a casa de meu pai casa de vendas. Não é qualquer lugar que vocês estão lidando. Não é qualquer coisa que vocês estão fazendo. A gente está falando da casa de Deus. E tem que ter respeito, tem que tratar como sagrado aquilo que é sagrado. E o que as pessoas fizeram, gente? As pessoas correram. Mas espera aí, qual que era o tom da voz de Jesus? É claro que, gente, aqui não, eu não tenho como trazer tudo isso. Eu penso que no céu a gente vai ter o privilégio de voltar para essas cenas e contemplar. Mas quando a gente olha para essa cena, você não pode olhar e para Jesus como a nossa ira humana que é falha, entende? Que não é justa muitas vezes, que às vezes é dura demais. Não, o Senhor fez na medida certa. Imagina Jesus olhando para aquilo, sim. O Senhor fala: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Jesus olhando para aquela cena com tristeza no coração dele. Tristeza porque os filhos deles estavam sendo explorados, injustiçados, deixados sem cuidado, mas também porque aqueles que deviam fazer algo não estavam fazendo, estavam perdidos.
Então Jesus ele vem com autoridade, mas eu consigo imaginar Jesus fazendo tudo isso, mas com uma tristeza no olhar, sabe? Uma coisa assim de um pai que ama e vê toda aquela situação e ele tem que colocar ordem na casa, mas ainda com amor, com autoridade, mas com amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Jesus ele vai limpar então o templo. Ele vai tornar sagrado aquele lugar que foi uma vez construído para quê? Para honrá-lo. Até eu coloquei aqui para vocês, olha, assim como também havia santificado o Monte Sinai. Depois vocês voltem para ler o que fala do Monte Sinai. Os arredores, quando Deus se manifesta, era sagrado. O povo não podia tocar no monte. Porque Deus se manifestou naquele lugar. A gente está falando do Deus criador do universo. Aquele lugar é sagrado. Lugar onde que Deus se manifestava, ele falou para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque você pesa em lugar aqui que é santo. Não é qualquer lugar onde o Senhor se manifesta. E ali ele purifica o lugar como deveria estar. Eu trouxe para vocês aqui não só uma reflexão sobre a limpeza no aspecto histórico, no sentido de falar do caráter de Jesus, que é um dos meus assuntos favoritos, é poder contemplar o verdadeiro caráter de Jesus, porque Satanás, ele é especialista em querer distorcer a visão de Jesus. Muitos hoje não acreditam, especialmente aqui, a gente tem muitos agnósticos, muito ateus, e você vai perguntar para eles, por que você não acredita em Deus? E eles contam uma versão de Deus que não é o Deus da Bíblia. Mas eles, ao ver aquele caráter que uma vez foi contado para eles como sendo Deus, eles rejeitam. Ele falou: peraí, eu rejeito essa ideia de Deus e me distancio dela, mas peraí, isso não é o Deus. Então, Satanás apresenta um caráter deturpado de Deus para que as pessoas não sirvam ao Deus Criador e não queiram amar estar com esse Deus Criador. Mas se as pessoas tivessem a chance de entender o caráter do nosso Deus, muitas delas teriam o coração rendido a Ele. Além, a Bíblia, eu falo que ela é multidimensional. Porque quando a gente olha para uma história bíblica, a gente olha primeiro com os olhos históricos, aconteceu isso, a gente vê isso, a gente vê o caráter de Jesus, a gente entende como uma história, mas a gente pode ir mais além. A gente pode ir para uma outra dimensão, uma dimensão de uma aplicação profética. Muitos têm essa parte de aplicação profética, nem tudo a gente pode fazer isso, mas uma outra aplicação, uma aplicação prática da atuação do Senhor na nossa vida. E isso a gente consegue fazer com esse texto. Vocês querem ver? Toda criatura de Deus, ela foi feita para ser templo, morada do Criador. Com o pecado, o ser humano, ele deixou de ser templo de Deus. Quando o Senhor criou o homem, o que o Senhor falou? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem ele era semelhante a Deus também no seu caráter, nas suas ações e intenções. Quando entra o pecado, ele bagunça o templo do coração. E o ser humano não é mais templo de Deus. Porque agora um coração que é manchado pelo pecado, ele já não pode mais revelar a glória da divindade. E quando Jesus ele veio na cruz, ele veio para anunciar as suas obras, e o que acabou frustrando muitos dos judeus, porque eles acreditavam no quê? Eles acreditavam que Jesus ia vir, ia destruir Roma, e eles iam dominar, e eles iam. Opa! Eles iam dominar o mundo todo, ia ganhar, assim,
de novo, aquela promessa que uma vez foi dada para eles, mas que eles acabaram perdendo por desobediência. Oi, Michela, seja bem-vinda. A gente está falando da purificação do templo e você chegou bem na hora agora da aplicação prática. Então, Jesus, nos criou a imagem e semelhança dele, mas o pecado veio e manchou o coração. O ser humano era para ser templo do Senhor, mas agora, por conta do pecado, ele não revelava mais a glória da divindade. Só que Jesus, meninas, ele veio e ele se tornou homem. E ele Deus habita na humanidade, que através da salvadora graça, o coração humano volta a ser um templo. Então, peraí, a gente éramos templos do Senhor. O pecado veio e sujou o nosso coração. Nós não refletíamos mais, deixamos de ser a semelhança de Deus. Mas o Senhor veio não para libertar o povo, para deixar eles numa situação política favorável, que era o que eles queriam. Mas o Senhor Jesus, ele veio para fazer algo muito mais além e profundo, que era libertar do jugo do pecado. Ele veio para estabelecer o reino dos céus. E muito em breve vai fazer isso por completo, destruindo Satanás por completo. É questão de tempo. E falta muito pouco para isso acontecer. Jesus, ele vem, então, para limpar o nosso coração. Olha só. Olha esses paralelos. Que incrível. Tudo na palavra de Deus. Os pátios do templo, eles estavam o quê? Contaminados por um tipo de comércio profano, né? Estavam profanando o templo. O que acontece com o templo da alma? Por conta do pecado, ele é contaminado pelas paixões sensuais e pelos pensamentos profanos. É ou não é, meninas? A gente pode ter muito conhecimento da palavra de Deus, mas a gente tem uma luta que muitas aqui lutam no secreto, só ela e Deus. Vocês sabem disso no particular, porque todas nós aqui somos pecadores, pecadoras. Só que Jesus, ele veio e ele purificou o quê? O templo dos compradores e vendedores mundanos. E o que Jesus, ele veio fazer como missão agora no seu coração? Ele veio limpar o seu coração da contaminação do pecado. E o que é isso? Ele veio limpar dos desejos terrenos. Quais são os desejos terrenos que estão no seu coração? Jesus quer limpar. Ambições egoístas, dos maus hábitos que corrompem. Jesus, ele quer purificar você de tudo isso. Fala para mim, depois que Jesus deu um basta e mandou todo mundo embora, como que ficou o templo? Como que ficou aquele pátio? Qual que foi a atmosfera daquele lugar? Sagrado, lugar sagrado, purificado. Não ficou nenhum preguinho. O Senhor, ele quer limpar o nosso coração por completo, porque ele tem poder para isso. Ele veio para te perdoar dos pecados, mas não para você ficar na lama do pecado. Ele veio para te libertar do pecado. Só que se a gente não crê que a gente tem um Deus que pode fazer isso, isso não vai acontecer. Porque a gente precisa crer. É a fé de Jesus. Entende? É essa fé que nos justifica e nos transforma. E esses textos aqui eu achei forte demais, meninas. Olha isso. Presta atenção em cada palavra. Vocês estão comigo? Me manda um joinha. Sim, tô. Glória a Deus.
De repente, Malaquias, capítulo 3, versículo do 1 ao 3, diz assim: De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E ele purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como a prata. Amém? Pro o fogo dos ourives, ele vem para tirar as impurezas do ouro, e o ouro sai o quê? Um material puro, incontaminado. O sabão dos lavandeiros é para deixar aquela roupa branquinha, limpinha, sem nenhuma mancha, sem nenhuma contaminação. É isso que o Senhor vem para fazer. Olha esse texto, meninas. Há poder. 1 capítulo 3, verso 16, 17 diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Peraí, peraí, isso aqui é muito sério. Porque a gente fica indignado quando chega e olha para aquela cena do pátio e fala assim: Jesus, é isso mesmo, bota todo mundo para correr, não é assim? Bota todo mundo para correr. E o que que acontece? Quando a gente olha para o nosso coração, a gente deixa Jesus entrar para colocar todo mundo para correr também. A indignação contra o que contamina o templo, a gente tem também essa mesma indignação quando a gente olha para o nosso coração incontaminado, ou a gente passa pano. Da mesma forma que o Senhor olhou para aquele templo contaminado, mas com amor ele purifica. Ele quer vir, ele quer purificar o nosso coração também. E a gente tem uma responsabilidade com o Senhor. A gente tem que deixar ele entrar. A verdade é, meninas, que nenhuma pessoa pode, por si mesma, expulsar a turba má que tomou conta do coração. Sinto muito, vocês não vão conseguir sozinhas. Não vão. Porque é somente Cristo que pode purificar o templo da alma. Somente Jesus. E glória a Deus, porque a gente tem um meio. Eu tava anotando, essa frase eu anotei no meu caderninho. O Senhor, ele fala assim: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Amém? Quem vai abrir a porta para o Senhor Jesus entrar? Mas eu tô dizendo, não fechar. Sabe, tem muitas pessoas que têm o quarto da bagunça na casa. E aí a visita chega, a porta do quarto da bagunça fica fechada. Fala assim, não, fica à vontade, ó, essa é a minha casa. Ah, não, só não olha aqui, porque quarto da bagunça, a gente tá arrumando as coisas, etc. Eu só tô fazendo uma analogia pra vocês, porque muitos falam assim, não, senhor, pode entrar na minha casa, mas tem esse quarto da bagunça aqui, não olha não, deixa pra lá. Deus precisa entrar na casa inteira.
As janelas precisam ser abertas, as portas precisam ser abertas, a casa precisa ser arejada e a casa precisa ser limpa. Mas deixa Jesus entrar, porque só assim vai ser purificada. E esse é o texto que eu tenho refletido muito, muito. Porque por mais que a gente estude a palavra de Deus, sempre tem uma coisa que salta na nossa cabeça quando a gente relê e relê. E esse foi um desses versos. A palavra de Deus diz assim, em Miqueias 7,19: subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E a gente sempre fica lembrando, né? O Senhor vai jogar os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Amém, porque a gente tem um Deus que perdoa. Mas a gente esquece a primeira parte do verso. E um pouquinho antes fala que o Senhor vai ter misericórdia da gente também, que é lindo. Mas aqui, focando nessa parte, subjugará as nossas iniquidades. Sabe que na palavra original, subjugar, ela vem no mesmo contexto de ter domínio. Quando o Senhor fala assim, homem, você vai ter domínio sobre os animais da terra. Quer dizer, você vai subjugar os animais da terra. Quer dizer, você vai ter um controle total sobre eles. Gente, isso é muito sério. Porque o Senhor está dizendo o quê? Que ele subjugará, ele dominará, ele pisará por completo as nossas iniquidades. Você já parou para pensar naquela luta mais difícil de você ser liberto e o Senhor fala assim: isso vai ser dominado, isso vai ser pisado, isso vai ser subjugado? Glória a Deus. Você crê? Eu creio. Eu creio, Senhor, não porque há em mim algo sobrenatural, porque não há. Eu sou pecadora, eu sou falha. Mas eu creio num Deus que tudo pode. E que Ele pode me limpar, Ele pode me purificar. Amém? Quando eu olho para essa imagem, remete à história de Gênesis e da destruição do mal, mas eu fiquei pensando também nisso do Senhor subjugar as iniquidades, ele pisando na cabeça da serpente. Deixa eu ver que horas são. A gente tem mais 13 minutos para encerrar a aula. A gente está entrando agora na fase final do nosso estudo. O que você aprendeu até aqui? O que o Senhor falou com você até aqui? Anota no seu caderno. Tenha o seu diário com o Senhor, o seu diário de oração, seja um diário de anotação. Não precisa ser diário, mas que toda vez que o Senhor falar algo com você, que você estudar algo, comente ali, escreva ali, escreva ali, você possa voltar a refletir sobre aquilo. Não deixe que as distrações venham. A palavra vai falar a gente vai falar inclusive da parábola do semeador, e tem casos das sementes cair e até ela ia frutificar, mas veio um passarinho, pegou essa semente e levou. E muitas vezes essas são as distrações da nossa vida. O Senhor vem, traz uma mensagem, a gente fala, nossa, que especial essa mensagem, mas depois, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar. E aí você esquece da mensagem. O passarinho leva embora a semente. Deixa a semente germinar. Bom, meninas, entrando na fase final do estudo de hoje, quero fazer uma pergunta para vocês. Por que que todo mundo fugiu quando Jesus falou, chamou a atenção deles? Porque não era todo mundo que aceitava Jesus como Messias, não é mesmo? Eu fico imaginando, para os discípulos deve ter sido um choque ver Jesus falando daquela forma, porque eles não estavam acostumados a ver Jesus daquele jeito, né? Então eu imagino até assim, o que está acontecendo aqui? Talvez um espanto da parte deles, lembrando das profecias, né? E percebendo mais uma vez, olha, de fato ele é o Messias. Mas por que que até os sacerdotes fogem, todo mundo foge? Porque
Para os outros que não entendiam e não aceitavam ele como Messias, ele era o quê? Ele era um galileu, certo? E carpinteiro. Por que que as pessoas iam fugir? Estão entendendo? Tem um mais. Quando Jesus falou, tinha um mais, não foi só uma pessoa. E detalhe, lembra que eu falei para vocês? Imagine aquele vulco-vulco de gente, todo mundo falando, gritando, barulho de animal, e o pintinho piu, e a vaca mu, e a ovelha ali. Imagine tudo isso com gente. De repente, Jesus fala. Se fosse qualquer pessoa gritando, ninguém ia dar bola, mas ele fala com o quê? Com que forma? Com que jeito? Jesus, ele fala com a autoridade de um rei. Ele fala com a autoridade de um rei. Ele é Deus. E eu imagino mesmo sendo homem, as pessoas olhando para a face dele e conseguindo contemplar a divindade revestida de carne. Jesus é Deus. Jesus é rei. Passa um tempinho, os sacerdotes vêm, voltam e vão perguntar para Jesus, mas que sinal você dá para você fazer o que você está fazendo, né? Ele sempre vem com essas conversas. Eu já tinha dado sinal. A obra de purificar o templo, gente, para quem estudou o santuário, vocês sabem, purificação do templo é algo sobrenatural. É algo que devia ligar. Peraí, esse aqui é o Messias, esse aqui é Deus, o Senhor que purifica o templo, ele está purificando esse lugar. Você acha que o Espírito Santo não brigou com eles quando eles fogem todo mundo? Era o que? O Espírito Santo falando no coração deles. Mas eles foram repreendidos publicamente. O orgulho deles, imagina, né? Nossa, isso aqui é nada. Fora que Jesus estava ganhando popularidade. Então eles tinham também, assim, ciúmes da influência de Jesus. E isso tudo, o orgulho, ciúmes, fez o que com a voz do Espírito Santo? Fez o que com a sementinha? Infelizmente, eles não renderam o coração. E eles vêm, né, com aquela atitude de coração rebelde ao Senhor. Os sacerdotes, eles eram mais culpados porque eles permitiram que que o pátio se tornasse um mercado. E daí, qual que é a resposta de Jesus? Derribarei este templo e em 3 dias os levantarei. E aí Jesus joga uma parábola. E aí eles não entendem nada. Eles, como assim? Esse templo levou tantos anos para ser construído. Agora você vai dizer que vai. Olha, eles vão para a parte literal, assim. Olha como a mente deles estava fechada. Eles não conseguiam discernir o que Jesus estava falando. E Jesus estava falando verdades tão profundas, não só para eles, mas para os discípulos também. Se o Senhor explicasse para os discípulos que aqui ele estava falando do templo do corpo dele, coitados, gente, eles não iam suportar naquele momento. Eles não estavam preparados ainda para o que ia acontecer com Jesus, tá entendendo? Jesus vai preparando eles. E fala em parábolas para que no momento certo eles entendam o que Jesus quis dizer. Olha como Deus é sábio. Mas eu queria ver a cara desses sacerdotes na hora que Jesus manda essa parábola. Jesus ressuscitou 3 dias depois. Quando a gente olha, aqui eu vou ler, não vou ler todo o texto, eu vou só explicar mesmo. Gente, a Páscoa representava o quê? Era o quê? O Cordeiro era o quê? Era Jesus. Tudo aquilo ali estava sendo preparado para que, olha, gente, esse cordeiro vai representar o Jesus, Deus, que vai vir em carne, vai morrer por vocês, pelos pecados de vocês. Eles começaram a fazer aquilo só por fazer, não entendiam mais o que significava, certo? Tanto que Jesus estava ali,
Eles já não discerniam as coisas espirituais. Olha só, aquilo já não tinha mais significado. Eles faziam só por fazer, e se pudesse lucrar em cima, lucrava também. Como a oferta de Caim, eles não exprimiam a fé no Salvador. Condenando Cristo à morte, os judeus destruíram virtualmente seu templo. Quando Cristo foi crucificado, o véu interior do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, significando que o grande sacrifício final fora feito e que o sistema de ofertas sacrificiais cessara para sempre. Lembra de todas aquelas leis que foram escritas no livro da lei, das leis cerimoniais? Agora elas estavam cumpridas. Elas não foram trocadas só porque, o Senhor mudou de ideia. Não, alcançaram o seu propósito. Por quê? O cordeiro, animalzinho, não precisava mais, porque o verdadeiro cordeiro tinha sido morto. Ele foi entregue, ele foi sacrificado. Para que fazer agora um outro templo? Entregar ofertas de bezerros agora, gente, é negar o sacrifício de Jesus. Vocês entendem por que aqui se completa tudo? E o livro de Hebreus, ele vai falar exatamente sobre isso. Um sistema que consiste em oblações, né, ofertas. Que sistema que é esse? O sistema cerimonial, que continha as suas leis cerimoniais. O véu foi rasgado de cima a baixo para ver que isso veio do Senhor e para mostrar que agora a gente tem acesso direto à presença de Deus. Antes a gente tinha o sacerdote, tinha todo aquele sistema e tudo. Imagina, as pessoas vinham de longe para poder trazer sua oferta. Hoje você faz o quê? Você ajoelha no chão da sua casa e você ora. Você está no ônibus, você está no trânsito, você está no trabalho, você ora, você tem acesso à sala do rei. Uma audiência particular com ele. Louvado seja o Senhor. Colossenses vai dizer assim: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmos. Se eu não me engano, é o capítulo de Mateus 27, a crucificação de Jesus. E depois a gente tem a ressurreição de Jesus. A gente tem que ler e reler várias vezes, porque ali, gente, o mal foi derrotado. Ali a vitória foi garantida. Pela virtude de morte e ressurreição, Jesus tornou-se o ministro do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus, capítulo 8, verso 2. Jesus está no templo celestial, no santuário celestial. É isso que o livro de Hebreus vai falar pra gente. Quando Moisés recebeu as instruções, o Senhor mostrou para ele um modelo. E esse modelo era o modelo do santuário celestial. Olha que lindo isso. Agora eu e você somos templo também. Templo do Espírito Santo, porque o Senhor fala assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pro Pai, mas eu vou enviar o meu representante. E o meu representante vai habitar em vocês. Vocês vão ser templo do Espírito Santo. Olha que lindo, gente. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja da Terra. Ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu a partir. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Conquanto delegue seu poder a ministros inferiores, sua vitalizante presença permanece ainda em sua igreja. E o último verso para a gente fechar. Hebreus, capítulo 4, 14 a 16, diz assim: vimos que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. A gente estudou a tentação no deserto, a gente tem estudado a vida de Jesus. Mas ele foi sem pecado.
Então agora a gente faz o quê? Chegamos com confiança, pois, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? O véu foi rasgado e livre acesso ao trono da graça. O caminho está aberto para chegar na presença de Deus no Santo dos Santos. O Senhor, Ele quer entrar no seu coração. Ele quer purificar. Mas Ele é um Lord, Ele é um gentleman. Ele bate na porta. E Ele só vai entrar se você deixar. Deixa eu orar por vocês agora. Querido Pai, Santo e poderoso Deus, o Senhor é o Rei do universo, Criador de todas as coisas. E o Senhor desceu, Pai, para se fazer homem. Habitou no meio de nós, nos ensinou, nos resgatou. E o Senhor ainda nos deu liberdade, Pai, para chegar diante do teu trono de graça. O Senhor nos deu poder, não somente, Pai, de sermos perdoados pelas nossas iniquidades, mas de subjugarmos, de dominarmos o pecado. Pai, a gente não tem poder para isso. O nosso coração foi contaminado, Pai, pelo pecado, mas assim como o Senhor limpou o pátio daquele templo, te pedimos agora que limpe o nosso coração, Pai. A tua palavra diz que o Senhor deixa mais alvo do que a neve. Purifica-nos, tira o nosso coração de pedra e dá-nos um coração de carne, Pai. Pedimos que a tua santa presença esteja conosco, porque o teu Santo Espírito foi prometido a nós. Estaremos orando agora, mês a mês, por cada ponto que é barreira para recebermos o teu Santo Espírito, Pai. E que possamos, então, a partir disso, ter poder, porção dobrada desse poder, para pregar as últimas mensagens e que muito em breve o Senhor voltará. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. Perdoe os nossos pecados, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.